Então, veja, nesse primeiro momento, o que nós criamos foi 2 usuários e 2 grupos de usuários. E esses 2 usuários e grupos de usuários, eles tem uma verificação de permissão nas models que nós criamos dentro do projeto. Só que isso não está sendo garantido lá nos endpoints, porque os nossos endpoints estão dando permissão direta para que todo mundo possa fazer possa realizar uma compra lá dentro, né? Então, o que nós podemos olhar? Na documentação do Django REST Framework, se nós olharmos aqui a documentação, django-rest-framework.org, tem uma ampla, uma vasta documentação. Na parte do guia em permissões, nós podemos verificar então que nós podemos fazer as autenticações de usuários, que nós vamos dar uma olhada daqui a pouco, mas depois disso a parte de permissão do usuário, né? Dar acesso a ele a algo que ele precisa acessar, né? Só a autenticação não garante isso. Eu preciso, então, usar um esquema de permissão, de autorização, para que eu diga o que cada usuário pode fazer. Então, essas permissões no Django, elas, em geral, elas trabalham em nível de objeto, né? Então, tem toda uma documentação explicando, mas no settings, nós definimos uma variável no arquivo de settings.py, que nós já utilizamos outras vezes. Nós definimos uma variável chamada REST Framework para configurar todo o REST, e essa variável nós não fizemos ainda nenhuma alteração nela, e tem as minhas classes de padrão de permissão, né, que eu estou utilizando. E, por exemplo, eu poderia gravar aqui que o usuário tem que estar autenticado. Como nós não definimos nada como Default Permission Classes, nós ainda não definimos nada, a documentação já diz que quando não é definido nada, ele usa o padrão, né? Ele permite qualquer um fazer a gravação. Como é que nós podemos resolver isso, né? Então, eu poderia mexer em cada view eu posso importar from REST Framework e mudar a regra da view. Então, embora eu vou fazer uma geral, eu vou poder mudar depois para cada uma das minhas views. Né? Então, eu posso dizer assim, né? Lá naquela view, posso colocar from REST Framework.permissions, vou importar isAuthenticated, e dentro da view, onde eu crio aquela model view set, eu coloco uma variável um atributo chamado permission_classes, e coloco que a classe que ele está usando é isAuthenticated. Então, o usuário precisa estar autenticado para fazer uma validação. Eu poderia fazer isso, então, voltando aqui na documentação, no nosso código-fonte, por exemplo, na view de categoria, poderia importar aqui aquele REST Framework Permissions, importar o isAuthenticated, e ele precisa estar autenticado para poder fazer uma view set. Então, por exemplo, vou fazer esse teste aqui na categoria. From REST Framework.permissions, eu vou importar isAuthenticated, e eu vou definir aqui uma variável chamada permission classes, e eu vou colocar isAuthenticated. Vou salvar, ele vai fazer o reload aqui. Agora, se eu voltar na documentação, no meu projeto, o meu usuário não está autenticado. Se eu clicar em categorias, ele vai listar a minha categoria aqui, porque ele permite fazer a listagem. E se eu tentar fazer uma alteração dentro de uma categoria qualquer, ou gravar uma nova, né? Vou tentar aqui criar uma nova, por exemplo, engenharia de software, linguagem de programação. Vou colocar mineração de dados. E agora eu vou dar um post, né? Opa, funcionou. Ele tem que estar autenticado. Porque eu tenho uma sessão aberta aqui. Deixa eu verificar. Deixa eu sair dessa sessão. Essa sessão que nós tínhamos deixado aberta. Agora eu vou novamente visualizar. Pronto, ele me disse que eu preciso de credenciais, né? Está saindo do mesmo endereço aqui uma autenticação já realizada. Então, o usuário não consegue fazer agora a validação dele. Se eu voltar aqui e me autenticar e logar novamente, né, com o meu usuário, estava autenticado no admin. Se eu logar por aqui e vier visualizar, então ele vai conseguir visualizar aqui, né, tem uma autenticação realizada. Não é isso que nós queremos ainda garantir, né? Nós queremos usar as permissões da model. Né? Então, como é que nós vamos fazer essa permissão da model, usar as permissões próprias da model? Então, veja que nós estamos usando então, a permissão padrão, que nós definimos aqui. Se eu escrever algo, como eu escrevi aqui direto nesse arquivo, né? Se eu vier aqui escrever algo, eu estou sobrescrevendo o que está no admin. Então, neste momento, nós não queremos usar isso. Eu vou querer definir uma permissão direto no meu admin. Então, eu vou no meu settings. Eu vou abrir o arquivo de settings.py. Nós não temos nada ainda de REST Framework sendo configurado. Nós vamos configurar aqui a parte de REST Framework. Então,
Nós vamos configurar, então veja, o padrão que ele quer é esse aqui, ó, REST Framework, é um objeto com várias opções, né? E a opção que eu vou querer usar, embora eu vou fazer uma cópia dessa daqui, nós vamos querer usar a permissão que o Django nos oferece, que é a model object, né? Então, o Django nos oferece vários tipos, ó, allow-n, is-authenticated, is-admin-user, mas uma interessante é Django Model Permissions, que ele olha as permissões do Django, que o Django nos oferece, né? Então, se eu usar o Django Model Permissions, né? Eu vou trocar aqui e vou colocar aqui como padrão a Django Model Permissions, olha o que vai acontecer. Olha o que diz a documentação. Ela diz que essa classe de permissão, ela utiliza os modelos de permissões padrões que são fornecidos pelo Django Contrib-Out, né? Vai ser aplicado quando nós temos um carry set, nós temos um conjunto de busca, né? Ele vai dizer que para fazer um post, para usar o método post, você tem que ter permissão do tipo add. Para fazer um put ou um patch, você tem que ter permissão change. E para fazer um delete, você precisa da permissão delete, né? É isso que ele está garantindo para nós, né? E para visualizar, né? Então, você pode querer, por padrão, ele já permite o acesso de visualização, e a gente pode garantir algum tipo de bloqueio a isso, né? Usando o modo do view. O view, né? A permissão do tipo view. Então, pronto. É isso aqui que nós vamos trabalhar agora. Nós vamos usar esse modelo aqui. Então, eu vou salvar agora a documentação que nós temos, né? Eu não estarei aqui agora autenticado, né? Não estou autenticado aqui. Então, eu vou visualizar. Ele vai me dizer que eu preciso de estar autenticado. Meu usuário precisa estar autenticado aqui. Eu não tenho usuário autenticado. Nenhum usuário aqui está autenticado, né? E, opa, deixa eu voltar aqui. Então, se eu voltar na raiz, né? E eu também não tenho aqui nessa opção aqui como a gente enviar a parte da autenticação, né? Nós vamos agora garantir como é que nós podemos enviar as autenticações via nossa URL, né? Como é que nós podemos garantir com isso? O Django, ele nos fornece um serviço para isso que é o Simple JWT, o Django REST Framework, e nós vamos ver isso nos próximos vídeos.